Já imaginou perder tudo e ter que recomeçar em um lugar desconhecido? A história que vou te contar hoje começa exatamente assim, em uma época de grande instabilidade em Israel. O livro de Ruth se inicia em um tempo de fome e, ironicamente, a cidade de Belém, que significa casa do pão, não tinha mais pão. Diante dessa crise, um homem chamado Elimeleque toma uma decisão drástica. Ele pega sua esposa, Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quiliom, e se muda para a terra de Moabe. Eles deixam para trás a terra prometida, o lugar da aliança com Deus, em busca de sobrevivência. Eles esperavam encontrar pão e esperança, mas o que encontraram em Moabe foi uma dor ainda maior. Pouco tempo depois de chegarem, Elimeleque morre, deixando Noemi viúva em uma terra estrangeira. Seus filhos se casam com mulheres moabitas, Orfa e Ruth. Por um instante, talvez Noemi tenha pensado que a vida poderia melhorar, mas o destino reservava mais um golpe. Cerca de 10 anos depois, seus 2 filhos também morrem. Imagine a cena: 3 viúvas, sozinhas, sem filhos para dar continuidade à família, sem sustento e sem futuro. Noemi, sentindo o peso da tragédia, desabafa. A mão do Senhor se voltou contra mim. Consumida pela dor, mas com um fio de esperança, ela ouve dizer que Deus tinha abençoado Belém novamente, que havia pão em sua terra natal. Então, ela decide voltar. Suas 2 noras, Orfa e Ruth, começam a jornada com ela. Mas no meio do caminho, Noemi, com o coração partido, olha para elas e diz: "Voltem para casa, minhas filhas. Por que viriam comigo? Eu não tenho mais nada para oferecer a vocês. Não tenho mais filhos para que se casem." Ela as libera, pensando no bem delas. Com muitas lágrimas, Orfa se despede de Noemi e volta para seu povo. Mas Ruth se recusa a ir. E aqui ela faz uma das declarações de fidelidade mais poderosas de toda a Bíblia. Ela diz a Noemi: "Não insista para que eu te deixe. Aonde quer que você for, eu irei. Onde você morar, eu morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus." Essas palavras vão muito além de uma simples promessa. Ruth está fazendo uma escolha espiritual profunda. Ela está abandonando os deuses de Moabe, o conforto de sua terra natal e qualquer segurança que poderia ter ali. Ela está abraçando o Deus de Israel, o Deus de Noemi. Ruth não sabia o que o futuro lhe reservava em Belém, mas ela sabia em quem estava depositando sua fé. E essa decisão, meus amigos, é o ponto de virada de toda a sua história. Quando Noemi e Ruth chegam a Belém, a cidade toda fica em alvoroço. As pessoas perguntam: "Não é esta Noemi?" Mas a dor dela era tão grande que ela responde: "Não me chamem de Noemi, que significa agradável. Chamem-me de Mara, que significa amarga, porque o Todo-Poderoso me encheu de amargura." Elas chegaram de mãos vazias no início da colheita da cevada, um tempo de renovação. Ruth, com uma humildade impressionante, pede permissão a Noemi para ir aos campos e recolher as espigas que os ceifeiros deixavam cair, um direito que a lei de Moisés garantia aos pobres e estrangeiros. Mal sabia ela que, por providência divina, o campo onde ela entraria pertencia a um homem chamado Boaz. E Boaz não era um homem qualquer. Ele era parente de Elimeleque, seu falecido sogro, e era conhecido por ser um homem justo e temente a Deus. Quando Boaz vê Ruth trabalhando no campo, ele pergunta aos seus servos: "Quem é aquela moça?" Ao saber que era a moabita que tinha voltado com Noemi, ele fica profundamente tocado por sua história de lealdade. Ele se aproxima dela e diz palavras que devem ter soado como música para a alma dela. "Ouvi falar de tudo o que você fez por sua sogra, como deixou sua terra e seu povo para vir a uma nação que não conhecia. Que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio, a recompense grandemente." Boaz não apenas a elogia, mas também age.
Ele ordena a seus trabalhadores que, de propósito, deixem cair mais espigas para que ela possa recolher. Naquele dia, Ruth volta para casa com uma quantidade enorme de cevada, um sinal claro de que Deus estava cuidando delas. Quando Noemi ouve o nome de Boaz, uma chama de esperança se acende em seu coração. Ela exclama: "Esse homem é nosso parente, ele é um dos nossos resgatadores." Na lei da época, o resgatador era um parente próximo que tinha o dever de proteger a família, redimindo a terra e, se necessário, casando-se com a viúva para dar continuidade ao nome do falecido. A história, que começou com perda e amargura, agora ganhava um novo capítulo de providência e esperança. Então, Noemi, agora cheia de fé, cria um plano. Ela orienta Ruth a ir até o lugar onde Boaz estaria dormindo após celebrar o fim da colheita. Ela deveria, em um ato simbólico de submissão e pedido de proteção, deitar-se aos pés dele. Ruth, em sua fidelidade, obedece a tudo. No meio da noite, Boaz acorda e se assusta ao ver uma mulher a seus pés. Ruth, com coragem e humildade, diz: "Sou Ruth, sua serva. Estenda sua capa sobre mim, pois o Senhor é meu resgatador." Este era um pedido formal para que ele a tomasse sob sua proteção e se casasse com ela. Boaz fica maravilhado com a virtude e a honra de Ruth. Ele promete resolver a situação, mas explica que havia um parente ainda mais próximo que tinha o primeiro direito de resgatá-la. Mesmo assim, ele a tranquiliza, prometendo que, de uma forma ou de outra, ela seria cuidada. Pense nisso. Ruth saiu de Moabe sem nada, sem marido, sem filhos, sem riquezas, mas ela carregava consigo algo muito mais valioso: fé, lealdade e uma coragem inabalável. E foram essas qualidades que moveram o coração de Deus e das pessoas ao seu redor. Às vezes, em nossas vidas, Deus permite que passemos por perdas e desertos, não para nos destruir, mas para nos guiar a lugares onde sua graça e seu poder podem ser revelados de formas que nunca imaginaríamos. Ruth não tinha ideia do que a esperava em Belém, mas sua obediência e sua fé abriram caminho para um plano divino extraordinário. Um plano que não apenas mudaria sua vida, mas que ecoaria por toda a história da humanidade. Se esta história tocou o seu coração e te inspirou a confiar em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis, deixe o seu like e compartilhe este vídeo. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para não perder as próximas mensagens. Na calada da noite, sob o céu estrelado de Belém, uma história de redenção estava prestes a se desenrolar. Boaz, um homem justo, dormia ao lado do monte de cevada, guardando a colheita. Foi então que Ruth, seguindo o conselho de sua sogra Noemi, aproximou-se em silêncio e humildade. Ela se deitou aos pés dele, num gesto que mudaria seu destino para sempre. Quando Boaz despertou, surpreso, perguntou: "Quem é você?" Com uma voz cheia de doçura e fé, ela respondeu: "Sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre mim, porque tu és resgatador." Esse não era um pedido comum, era um clamor da alma. Ao pedir que Boaz estendesse sua capa, Ruth estava pedindo abrigo, redenção e uma nova vida, não apenas para si, mas para restaurar a linhagem de sua família perdida. Boaz, um homem temente a Deus, ficou profundamente tocado pela pureza e pelo caráter daquela mulher. Ele viu nela uma fidelidade que ia além de qualquer interesse pessoal e disse: "Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Tua última bondade é ainda maior que a primeira, pois não procuraste os jovens, fossem ricos ou pobres." Ele reconheceu o coração nobre de Ruth, que buscava honrar sua família e seu Deus. Mas havia um obstáculo. Segundo a lei, outro parente mais próximo tinha o direito de resgatar as terras e casar-se com Ruth. Boaz, sendo um homem íntegro, prometeu resolver a questão da maneira correta, segundo a justiça de Deus, sem agir por impulso.
Antes que Rute partisse ao amanhecer, ele encheu o manto dela com 6 medidas de cevada, um presente generoso que carregava uma promessa poderosa. Ele disse a ela: não volte para sua sogra de mãos vazias. Aquele gesto era um sinal profético. Diante de Deus, Rute jamais voltaria de mãos vazias. Na manhã seguinte, Boaz foi à porta da cidade, o lugar onde as decisões legais eram tomadas. Ele reuniu 10 anciãos como testemunhas e chamou o parente mais próximo. Com sabedoria, apresentou a situação. Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo a terra que pertencia a nosso parente Elimeleque. Se você quiser resgatar, resgate. Se não, diga-me, para que eu saiba. O homem prontamente respondeu: eu resgatarei. Ele via ali uma boa oportunidade de negócio, mas Boaz então revelou a condição completa. No dia em que você comprar a terra de Noemi, também terá que tomar Rute, a moabita, como esposa, para dar continuidade ao nome do falecido sobre a sua herança. Ao ouvir isso, o homem recuou. O custo era alto demais. Ele disse: não posso resgatar para mim, pois isso prejudicaria minha própria herança. Resgate você o meu direito, pois eu não posso fazê-lo. Ele temia perder seu próprio patrimônio e não estava disposto a pagar o preço completo da redenção. Naquele momento, diante de todos, Boaz se levantou como o verdadeiro resgatador. Seguindo um antigo costume, ele retirou a sandália do outro homem, um símbolo legal de transferência de direitos, e declarou em voz alta: vocês são hoje testemunhas de que comprei de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher a Rute, a moabita, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança. Naquele instante, Deus selou uma história de graça que atravessaria gerações. O povo e os anciãos maravilhados abençoaram o casal com palavras de fé. Que o Senhor faça a mulher que entra em sua casa como Raquel e como Lia, que juntas edificaram a casa de Israel. Que declaração incrível! Rute, a estrangeira, a moabita, agora era comparada às grandes matriarcas de Israel. O Deus que ela escolheu servir, agora a escolhia para fazer parte de seu plano eterno. E assim, Rute e Boaz se casaram. E Deus, em sua infinita bondade, concedeu-lhes um filho. Seu nome era Obed, que significa servo. As mulheres da cidade celebraram com Noemi, dizendo: bendito seja o Senhor, que hoje não te deixou sem um resgatador. Que o nome dele seja famoso em Israel. Ele será para ti um restaurador da vida e te sustentará na velhice, pois tua nora, que te ama e é melhor para ti do que 7 filhos, o deu à luz. Noemi, que um dia pediu para ser chamada de Mara, que significa amargura, agora segurava em seus braços o símbolo da restauração e da promessa cumprida. Ela o criou com todo amor. E a história se conclui com uma genealogia que ecoa pela eternidade. Obed gerou a Jessé e Jessé gerou a Davi. Sim, Rute, a estrangeira viúva, pobre e fiel, tornou-se a bisavó do rei Davi. E séculos mais tarde, dessa mesma linhagem, nasceria o Rei dos Reis, Jesus Cristo. A história de Rute é mais do que um belo romance. É o Evangelho em forma de narrativa. Cada personagem aponta para o plano de redenção de Deus. Noemi representa um povo que se afastou e sofreu, mas que um dia volta para a terra da promessa. Rute, a estrangeira, representa cada um de nós, que sem direito à herança, encontramos graça ao escolher o Deus verdadeiro. E Boaz é a figura do nosso Redentor, Jesus Cristo, que nos resgata com amor, justiça e misericórdia. Rute não tinha direito a nada. Era uma mulher marcada pela perda, sem futuro e sem pátria. Mas quando ela se colocou aos pés de Boaz, assim como nós nos colocamos aos pés de Cristo, tudo mudou. Ela foi coberta, aceita, redimida e abençoada.
Da mesma forma, Jesus nos encontra no campo da vida cansados e sobrecarregados e nos diz: venham a mim e eu lhes darei descanso. Assim como Boaz estendeu sua capa sobre Ruth, Cristo estende sua graça sobre nós. A fidelidade de Ruth começou com pequenos gestos. Ela ficou quando poderia ter ido embora. Ela confiou quando tudo parecia perdido. Ela trabalhou duro quando ninguém estava olhando. E por causa disso, Deus a exaltou. Quantas vezes nós também nos sentimos como Ruth, atravessando desertos e pensando que Deus nos esqueceu? Mas a história dela nos lembra: Deus nunca esquece um coração fiel. Ele transforma perdas em colheitas e lágrimas em testemunhos. Ruth não fazia ideia de que, ao seguir Noemi, estava caminhando em direção a um legado eterno. Ela não imaginava que se tornaria parte da linhagem do maior rei de Israel e do próprio Salvador do mundo. Talvez hoje você esteja passando por um tempo de perda, solidão ou incerteza. Talvez você se pergunte se valeu a pena confiar em Deus. A resposta é um retumbante sim. Mesmo no silêncio, Deus está trabalhando nos bastidores. A fé verdadeira não é acreditar apenas quando tudo vai bem, mas permanecer firme quando tudo parece desmoronar. E o mesmo Deus que mudou a história de Ruth pode e quer mudar a sua. Seja fiel, mesmo sem entender o caminho. Continue servindo, mesmo sem reconhecimento. Continue crendo, mesmo quando o impossível parece ser a única realidade. Porque Deus tem o poder de transformar o pouco em muito, o vazio em plenitude e a dor em promessa. O livro de Mateus, no Novo Testamento, começa assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E se olharmos com atenção, lá está ela. Ruth, uma mulher estrangeira, parte da genealogia do Filho de Deus. Isso nos ensina algo poderoso. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Ele usa os improváveis para realizar o impossível. Ruth não era rica nem tinha prestígio, mas tinha um coração disposto a obedecer. E foi isso que mudou tudo. Obrigado por assistir e mergulhar nesta história tão poderosa conosco. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir e se inscreva no canal para mais conteúdos que alimentam a fé. Até a próxima!